Bom dia, irmãos, a paz do Senhor a todos, amém? Vamos se assentar em nome de Jesus. Deus seja louvado nesta manhã. A presença do Senhor já se faz presente. A presença do Senhor já se faz presente. Claro, a palavra do Senhor diz que onde dois ou mais irmãos se reunirem no nome dEle, Ele estará presente no meio. Amém? E eu trouxe hoje uma mensagem. Essa mensagem eu já, alguns anos atrás, eu até já trouxe aqui na igreja essa palavra. E eu gostaria de registrá-la. Por quê? Porque essa mensagem ela é muito importante, não só para nós, como membros de igreja, né, como filhos de Deus, mas também para pastores, pregadores. Por quê? Porque essa mensagem, ela fala de 4 espíritos que atuam dentro da igreja. Agora, se esses espíritos, eles atuam dentro da igreja, precisam das pessoas para manifestarem. Então, pelas características das pessoas, você vai se identificar se você está sendo usado por esses espíritos. E esses espíritos, eles têm, né, uma missão dentro da igreja que é matar, roubar e destruir. Então é muito importante, até mesmo os pregadores da palavra do Senhor, entender. Porque às vezes eles não têm noção do que está acontecendo. Eles oram para Deus mudar, transformar, mas, na verdade, eles estão permitindo que esses espíritos atuam dentro da igreja. E para que você, às vezes, você possa conseguir, né, destruí-los, nunca nós vamos destruí-los completamente, porque eles têm sempre os seus enviados, mas a partir do momento que você o conhece, você vai saber lidar com eles. Esses espíritos nós não os expulsamos, não dá para expulsá-los. Por quê? Porque esse espírito atua na personalidade das pessoas, já está na personalidade. Essa semana eu trouxe uma mensagem, 2 mensagens, né, de quarta e de sexta-feira, a respeito de identidade. Então, a pessoa que perde a identidade, esses espíritos capitulam ele e começam a usá-los como instrumento deles para destruir a igreja. E nós vamos ver qual é a igreja que eles gostam, a igreja que eles não gostam, né, as pessoas que eles não gostam e quem são eles. Eu vou dizer que todos nós, se nós não vigiarmos, nós podemos sim manifestar algumas características dele. Mas a partir do momento em que você conhece a verdade vos libertará. Quando eu conheço algo que está errado, o que eu tenho que fazer? Me posicionar e dizer, eu não vou fazer mais isso. Então, como que eu combato esse espírito? Conhecendo que é ele que está me usando e dizendo a ele, basta, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou tomar essas atitudes. Então, é uma guerra, né? Porque essa natureza está dentro da pessoa porque ela perdeu a identidade. Mas a identidade eu vou falar outro dia. Falei aqui quarta-feira, falei sexta-feira. Vou ver se na próxima reunião eu falo um pouco também de identidade, que é muito importante. Eu vou dizer para vocês que tudo começa com a rejeição, né? A rejeição de Lúcifer, né? A palavra do Senhor, a rejeição de Lúcifer lá no céu, da soberania do Senhor, fez com que o próprio Lúcifer perdesse a sua identidade. Ele era um querubim, né? Um anjo de luz que adorava o Senhor e passa a ser o príncipe das trevas. Ou seja, ele perdeu a sua identidade. E o que ele fez com Adão e Eva? Adão e Eva, eles eram aqueles que iriam dominar, administrar a terra, e a partir do momento eles eram filhos de Deus, a imagem e semelhança de Deus. A partir do momento que veio o pecado, eles perderam a categoria de filho de Deus e se transformaram em criaturas de Deus.
E Jesus veio para quê? Para trazer de volta a identidade de Deus em nossas vidas. Amém? Tudo isso eu falei quarta e sexta. Quem não vem de semana está perdendo libertação. Agora vamos à mensagem de hoje, que vai falar desses 4 espíritos. Por que que essas pessoas elas são usadas por esses espíritos? Porque elas não têm a identidade de Deus. Eu só quis mostrar isso para vocês. A partir do momento em que a pessoa ela vai adquirindo a sua identidade, ela vai também combatendo a atuação desses espíritos na vida dela. Porque esses espíritos não apenas atuam na igreja, atuam também na vida, no cotidiano de cada pessoa. Então vamos para eles, em nome de Jesus. A mensagem de hoje diz sobre conhecendo os espíritos que atuam na igreja. Eu vou falar de 4 principais, mas existem uns aí que também gostam de atuar, mas todos eles estão ligados a esses 4. O primeiro é o espírito do anticristo. 1 de João, capítulo 2, versículo 18 ao 22, diz o seguinte: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Então tem muitas pessoas que já são anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora? Saíram de nós, mas não eram de nós. Aonde ele sai? Do meio do povo de Deus. Porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Amém? Então nós vamos ver aqui, principalmente no versículo 18, 19, que diz o seguinte: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Mais eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Amém? Então, o anticristo, o espírito do anticristo, pessoas que já são anticristos, eles estão dentro da igreja, estão no meio de nós. Eles saíram de dentro da igreja. O próprio João fala, olha, eles surgem de dentro da igreja, no meio daqueles que se diz serem evangélicos. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com essas pessoas que se dizem evangélicos. E nós vamos entender quem são eles pelas atitudes. Agora, anticristo, o que é o anti? O anti quer dizer oposto. Cristo quer dizer ungido de Deus. Aqui nós vamos entender quem são eles. Primeira coisa, eles são contra os ungidos de Deus. São contra aqueles que servem a Deus. Mas eles não vêm como demônios, eles não vêm como pessoas ruins, muito pelo contrário. Eu estava até falando essa semana, o diabo, o anticristo, para introduzir o seu espírito no meio de nós, ele vem com coisa boa e com coisa ruim. Porque se ele aparecer só com a coisa ruim, só com a mentira, de cara nós vamos ver que aquilo lá não é de Deus, porque nós conhecemos a palavra do Senhor. Mas ele pega alguns pontos, eles pegam a falta de identidade que as pessoas têm, para que ele possa manifestar a sua característica dentro da igreja. E nós vamos ver algumas delas. Vamos lá. Esse espírito atua nas igrejas onde a palavra é pregada de forma total. Então, por que eles já são chamados?
Eles já estão naquelas igrejas aonde se pregam a palavra de Deus. E eles também estão nas igrejas onde não pregam a palavra de Deus. Nós vamos ver mais adiante. Então, por que que eles querem? Eles estão dentro dessas igrejas? Porque eles querem destruir aqueles que pregam a verdade. Eles querem destruir os remanescentes. Irmãos, hoje nós vivemos uma época, preste muita atenção, que só existe poucos mesmo. Poucos porque eu digo o seguinte, se nós formos ver todas as igrejas que existem no mundo inteiro, são poucas igrejas que estão pregando o evangelho total. O evangelho total. Pregam partes do evangelho. Aonde há partes do evangelho, é muito mais fácil de destruir. Agora, onde há o evangelho total, o evangelho do reino, pode ter certeza que é muito mais difícil deles destruírem. Mas eles não vão desistir. Eles vão entrar em qualquer igreja e, principalmente, ele quer destruir. O anticristo quer destruir tudo aquilo que é de Deus. Tudo aquilo que realmente fala de Deus. Tudo aquilo que mostra a verdade. E como que isso funciona? Vamos entender. Esse espírito atua nas igrejas onde a palavra é pregada de forma total. Os líderes dessas igrejas têm chamado, foram escolhidos e são ungidos. Hoje nós temos muitas igrejas onde pregadores não foram chamados. Eles que se chamaram, eles que se escolheram. Como que você sabe que uma pessoa tem chamado ou não? Primeira coisa, ele é uma pessoa sujeita à palavra do Senhor. Jamais uma pessoa escolhida por Deus vai sair de uma igreja em rebelião. Todo rebelde é o quê? Segundo a palavra de Deus? Feiticeiro. Então todo rebelde, ele já é uma pessoa usada pelo inimigo. Por quê? Porque essa pessoa, ela não está de acordo com a palavra de Deus. Perdeu a sua cobertura, se rebelou contra a sua liderança. É um princípio básico da Bíblia, irmãos, que o Senhor, ele não tem jeito. Ele fala, ó, antes de tudo, nós temos que orar por quem? Pelos governantes, que são as nossas lideranças aqui no mundo. Mas a Bíblia diz, sujeitai-vos a todos os seus líderes, a todas as suas autoridades, porque todas as autoridades são constituídas por Deus. Toda a autoridade, todo o cargo de autoridade foi criado por Deus. Isso não quer dizer que está sendo ocupado por pessoas de Deus, mas aquele cargo é de Deus. E quem faz justiça lá é o próprio Deus. Amém? A Bíblia diz, sujeitai-vos aos vossos pastores. Então veja que a palavra do Senhor, ela vai nos mostrando, nós temos que observar, o Senhor diz, como que nós vamos conhecer o falso? Pelos frutos. Vamos olhar para a palavra de Deus, não importa se a pessoa se veste de crente, que fala aleluia, glória a Deus, que prega, que mensagem, que adianta? Se a pessoa é um rebelde, vai ver o histórico, porque o anticristo, seja qual for o espírito, ele nunca vai vir como demônio, ele vai se passar por pessoas que são de Deus. Veja que o João diz, olha, ele está no meio de nós, está no meio de nós, eles saíram do meio de nós, e eles começam a agir de uma forma diferente, não é bem como a pessoa deveria ser. Voltando aqui, 1 de João 1,19, esse espírito também, ele atuava na igreja primitiva, ele não é uma coisa que surgiu agora, o próprio João fala que desde aquele momento da igreja, dia de Pentecostes em diante, esse espírito já entrou, já começou a manifestar na igreja. 2,19, quer ver? Eles saíram do nosso meio, é isso aí, 2,19. Mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Primeira coisa, ele sai do meio de nós. Ele sai, mas não sai conforme a palavra de Deus diz, se sujeitando. Ele sai na rebelião, sai destruindo, sai tentando destruir. Eles estavam no meio,
tentando destruir, tentando implantar coisas erradas, ensinamentos errados, nós vamos ver daqui a pouco, agem por detrás, sem a liderança ficar sabendo, fazem facções, fazem grupinhos dentro da igreja, né? Para quê? Para que venham de estimular as pessoas a viverem realmente no caminho do Senhor. Outra coisa, 1 de João 4, versículo 1 a 6. Esse espírito atuava também na igreja primitiva. E como identificá-los? Ele tem essas características. Amados, não creem em qualquer espírito, mas examine os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A primeira coisa que nós temos que analisar é o espírito que está naquela pessoa. O que ela está falando? Como que ela chegou até lá? Mas como você está? O que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Aonde está alicerçado aquilo que você está falando? Que espírito aquela pessoa ela está manifestando? Por exemplo, hoje nós vemos muitos pregadores que não adoram a Deus, não são de Deus. Muito pelo contrário, servem a Mamon. Por quê? Porque toda a sua pregação, todo o seu ensino leva a pessoa somente a crer em dinheiro, em prosperidade. Leva a pessoa apenas a querer viver bem nessa vida. Ou seja, não leva a pessoa à salvação. O Senhor jamais disse para nós pregarmos algo, para que, não que nós não podemos pregar, vou me colocar melhor. O Senhor não permite que nós pregamos algo para que as pessoas busquem somente viver bem aqui na terra. Ele falou, não. Ele falou, buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, e essas coisas da terra lhe serão acrescentadas. Agora, o que nós vemos hoje? Igrejas onde as pessoas estão buscando somente o bem material, buscando só bênção para se viver bem aqui na terra. Não que o Senhor não queira nos dar bens. Ele diz, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Porém, o caminho é esse. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Busque em primeiro de tudo, o meu reino, a minha justiça. E essas coisas vos serão acrescentadas. Se minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, o que as pessoas estão ensinando? As pessoas não buscarem a Deus, não terem a Deus. Por quê? Porque vive uma vida promíscua, mas aqui na igreja você vai ser abençoado, você vai ser... Mas como que a vida da pessoa anda? E o pecado? E o arrependimento? E a maldição, a iniquidade que está sobre a vida da pessoa? Isso ninguém fala. E muitos estão perdendo e vão perder, irmãos, por não estarem pregando sobre iniquidade. Muitos dirão naquele dia, Senhor, em teu nome eu profetizei, eu expulsei demônios, né, fiz maravilhas, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. As pessoas acham que a igreja que tem milagre, a igreja, ela é de Deus. Não, não é. A pessoa que ora e faz milagre é de Deus. O falso, qual que é a diferença de uma nota de R$100, falsa e verdadeira? Irmão, só quem conhece sabe identificar uma nota falsa e uma nota verdadeira. A falsa, ela é parecidíssima com a verdadeira. Por quê? Se ela não fosse parecidíssima, ninguém ia aceitá-la. Tem pessoas que se pegaram uma nota aí de R$100, R$200 que saiu agora, falsa, não sabem identificar. E vão achar que é verdadeira. Eu já peguei nota falsa aqui na igreja. As pessoas, eu não vou atrás da pessoa, né? Porque a pessoa ela deu, se ela deu por consciente, aí é problema dela e Deus. E se ela não deu inconsciente, né? Então deu inconsciente, eu não vou acusar ninguém aqui. Mas tem gente que às vezes não sabe identificar uma nota verdadeira de uma nota falsa. Por quê? Porque é muito parecida. Assim também as pessoas não sabem identificar, às vezes, o falso profeta do profeta verdadeiro. Versículo próximo.
Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está aonde? No mundo. Versículo próximo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todos aqueles que conhecem a Deus nos ouvem, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então é muito fácil identificar. Primeira coisa, a pessoa que tem o espírito de Deus, ou seja, a pessoa que tem o espírito do anticristo, ela não confessa Jesus. Não, como assim? Não, confessar Jesus é uma coisa. Agora, confessar a palavra de Deus, não confessa a palavra de Deus como soberana, irmãos. Não confessa Jesus soberana, de uma maneira soberana. Confessa Jesus. Não, Jesus é bom, a palavra de Deus, mas também podemos fazer isso, isso e isso. Não é tudo da Bíblia. Nem tudo vem da Bíblia. Não, tudo vem da Bíblia. Jesus falou, eu sou a verdade. Então, o cristão verdadeiro, ele sabe que tudo vem da palavra de Deus. Ele não aceita nada fora da palavra de Deus. Porque o anticristo traz ensinamentos do mundo. O anticristo, aquele que tem o espírito do anticristo, não estou falando que ele é o anticristo. Ele se deixa ser levado pelo esse espírito. Por quê? Faltou a personalidade, rejeição, tudo aquilo que nós já pregamos, até mesmo no nosso seminário. Aqui, voltando um versículo, o versículo próximo então. Mais um. Filhinhos, vocês são de Deus e o venceram. Por quê? Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo próximo. Eles vêm do mundo, por isso que falam, o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Então você vê que esse espírito, eles trazem também coisas do mundo para dentro da igreja. Eles vivem conforme as pessoas do mundo. E as pessoas do mundo gostam deles. Você olha para a pessoa, você vê pastores aí que é universal. Os espíritas gostam dele. Né? Os católicos, os bandidos, todos aqueles do mundo gostam, não vê problema nenhum. Você vê até eles postando a mensagem deles, né? Mas parece, irmãos, mas não é. Ele é falso, ele é muito parecido com o verdadeiro. Nós só conseguimos detectá-los através de certos procedimentos. Ele é mundano, ensina coisas do mundo, não ensina os princípios de Deus, fala de Jesus, ora em nome de Jesus, faz tudo conforme um crente. Mas existem sementes que eles vão plantando no meio disso tudo, joga o joio e o trigo junto. Prega o trigo, mas prega o joio junto. E infelizmente, a maioria das pessoas gostam mais do joio. E é por isso que cai no ensinamento dessas pessoas. Outra coisa, provai o Espírito, o apóstolo disse. Para isso precisamos ter conhecimento. Quando alguém chega perto para falar, criticar, né? Seja lá o seu líder, criticar qualquer coisa, ele quer que você se associe aos seus propósitos. Então, uma estratégia dele também dentro da igreja é fazer com que você venha criticar a liderança. Ele vai, mas eu não gostei do jeito que ele está tratando. Eu acho que isso aí não está certo, né, irmão? E está do lado do pastor, mas aí faz a propaganda do lado contra o pastor. Reúne, faz coisa, fala aqui, vai colocando, mas vamos orar, né, pastor? Vamos orar, né, irmão? Vamos orar para ele, porque ele vai mudar, não sei o que. Tipo assim, fazendo já facção, querendo colocar, né, divisão. É esse espírito do anticristo, ele faz isso dentro da igreja. Nós vemos isso direto, irmãos.
né? Por isso que você tem, eu não passo a mão na cabeça de ninguém por causa disso. Pode ser minha esposa, pode ser minha filha, pode ser quem for. Eu não, se eu identificar esse espírito, eu já vou para cima. Porque só tem um jeito, o jeito mais eficaz é ir para cima e não ter medo. Agora, tem muitos pastores que têm medo de perder. Acha que a pessoa é necessária. Bom, ninguém é substituível. E outra coisa, pastores, a obra não é de vocês, a obra é do Senhor. Ele põe, Ele tira, Ele coloca. Amanhã pode ser que eu não esteja mais aqui, esteja outro. Glória a Deus. Não vou ficar triste. Não vou ficar triste se chegar aqui um pastor e ser mais usado que eu. Glória a Deus. Que bom surgir pastores aqui pastoras melhores do que eu ainda. Sejam mais usados por Deus do que eu. Irmãos, não tenho ciúmes, não tenho inveja, muito pelo contrário. Eu tenho orgulho, eu tenho alegria de ver pessoas assim. Porque eu não sou o melhor e não sou o único. Amém? A igreja, a obra é do Senhor. Não sou dono disso aqui. Apenas estou administrando. E se eu administrar de forma errônea, a Bíblia diz lá em Tiago que o meu julgamento vai ser diferente do de vocês. O meu é mais ferro. E eu estou ciente disso. Por isso que nós temos que diminuir e o Senhor sempre crescer. Amém? Esse espírito coloca as ordens de Deus em dúvida. Como? Ele tem uma característica, porque eles são orgulhosos, são ciumentos, são ambiciosos, não perdoa, tem uma dificuldade muito de perdoar e causa rebelião e divisão dentro da igreja. Você vê alguém causando rebelião, irmãos, vai para cima, não deixa contaminar. Não diz que uma fruta podre, uma maçã podre, vai fazer com que as outras apodreçam também? Tira do meio de vocês. Nós temos que tirar do meio de nós. Eu estou falando da igreja, irmãos, mas nós temos também que pensar na sua vida como crente aí fora. Tem muita gente perto de você que se diz crente, mas são laranjas podres. São laranjas podres. Cuidado com as laranjas podres. Vão estragar todo o seu ministério, vão estragar toda a sua vida com Deus. Então, irmãos, nós temos que parar de ficar passando a mão na cabeça de desobediente. Nós não podemos concordar. Mas um dia, se Deus quiser, então, mas enquanto Ele não quer, e enquanto Ele não quiser, vai estragar tudo? Vai estragar tudo? Depois que estragar tudo, aí você vai lembrar, por que eu não mandei embora? Por que eu não fui assim? Por que eu não ensinei? Por que eu não pressionei antes? Porque se tivesse pressionado, não tinha destruído. Detectou, irmão, vá para cima. Deixa de fazer, deixa de falar, deixa de se associar, deixa de ouvir essas pessoas, porque essas pessoas têm, mas, irmãos, presta atenção. Na minha Bíblia está escrito isso, não sei se a tua está escrito. O Senhor veio para separar as pessoas, não veio para juntar as pessoas. Está errado. Na minha Bíblia está escrito que Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho para todos que nele, só quem crê ele quer. Quem ele não crê, ele não quer. Ele chegava para os escribas e os fariseus, chamavam eles de quê? Seu pai é o quê? É o diabo, raça de víboras. Ele não, mas eles conheciam a verdade? Conheciam, estudavam a Bíblia, estudavam, né, a palavra de Deus, eles tinham todo o conhecimento, eram escribas e fariseus, eram religiosos. Outra coisa, irmãos, todo religioso tem um outro Deus. Toda pessoa religiosa não tem o Deus verdadeiro. A pessoa religiosa tem um outro Deus. Preguei isso essa semana, por falta da identidade. Tudo isso, não estou aqui culpando pessoas, eu não estou aqui acusando pessoas. Eu estou dizendo a vocês, por causa da fragilidade que você tem na sua identidade espiritual, você pode estar sendo usado por esses espíritos. Então eu estou apenas mostrando para vocês quais são as características deles, para que você possa tomar uma atitude. E se você não estiver conseguindo tomar essa atitude sozinho, nos procure, que nós estamos aqui para ministrar a sua vida e te ajudar a enfrentar esses espíritos também. Amém? Esses espíritos, ele não manifesta na carne, ele manifesta na personalidade da pessoa. Vamos lá.
São 4, são bastante. Então, como esse Espírito atua na igreja? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 a 17. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso, prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastram-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Veja, o próprio apóstolo Paulo identificou 2 dentro da igreja. Os ensinos dele, eles falam demais, começam a fazer coisa por detrás. A primeira coisa que ele vai atacar é a liderança. Porque a liderança, ela é contra o pecado que está dentro dela. É contra o demônio, o espírito que está nela. Porque a liderança, por isso que eu falei no começo, a igreja que prega a verdade, que prega a palavra de Deus, completo, o evangelho completo, vai confrontar esses espíritos dentro da igreja. Só que nós temos que ficar de olho, porque às vezes ele pode estar muito mais perto do que você imagina. A Bíblia diz que o inimigo do homem são aqueles que são da sua própria família. Então o que nós temos que fazer? Tomar cuidado, né? Confrontar, claro, não na porrada, não na ignorância, mas confrontar na palavra. Ó, você disse isso, mas a palavra de Deus diz isso. Eu já confrontei alguns. Aonde está escrito isso que você está falando? Aonde está escrito isso? Não está, então está errado. Porque eu já sabia que já tinha o Espírito. Está fora da palavra. A palavra de Deus diz isso, isso, isso. Não diz isso que você está falando e não nos manda fazer isso que você está fazendo. Não está escrito isso? Aí a pessoa fica, né? Por quê? Porque ela está fora da palavra de Deus. Você tem que confrontar na palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Você está dando uma chance da pessoa conhecer a verdade e se converter. Agora, se continuar, vai chegar uma hora que ela não vai aguentar. Ela vai cair fora. Amém? Outra coisa. Ele é contra o pastor, autoridades e líderes. Acabam fazendo picadinho de pastor na mesa do almoço com seus filhos. Está lá sentado lá na mesa, domingo sai da igreja, vai almoçar, senta na mesa, macarronada, lasanha, Coca-Cola bem gelada. Aquela carne gostosa, assada no forno, já está dando fome, né? E os filhos sentados começam a falar mal do pastor. Começam a falar mal da liderança. Então, quer dizer, faz picadinho do pastor na hora do almoço. Então, essa pessoa que gosta de falar mal, ela nem sabe o que ela está falando, ela está se levantando. Se o cara é ungido, essa pessoa que é líder é ungido, chamado de Deus, Deus chamou, Deus escolheu, Deus ungiu, essa pessoa está se levantando contra o próprio Deus, porque Deus que escolheu aquela pessoa para estar representando a Ele. Quando você se levanta contra uma autoridade pública, você está se levantando contra o próprio governo, contra o próprio Brasil. Quando não é chanceler, embaixador num país, por exemplo, embaixador do Brasil, vai lá para os Estados Unidos. Ele é maltratado, quando a pessoa dele é maltratada, na verdade, quem ele está maltratando é o Brasil, é uma nação inteira. Então, quando você maltrata, quando você se levanta, né? Irmão, lembre-se sempre disso. Se Deus colocou, Deus é que faz justiça. Não adianta eu estar lá numa empresa falando mal do meu gerente, falando mal do meu encarregado. Quem colocou eles lá para trabalhar? Não tem um patrão? Não tem um dono da empresa? Quem tem que resolver esse problema é o dono da empresa. Vai chegar uma hora que ele vai ver. Vai chegar uma hora que ele vai ver que a coisa não está funcionando por causa desse. Pronto, deixa resolver. Agora, o máximo que você pode é chegar, deletar ao dono, né? O máximo que eu posso fazer, que você pode fazer,
é deletar a liderança ao pai. Pai, ó, a liderança está assim, assim, assim. A tua palavra diz isso, isso, isso. Então deleta ao Senhor. Aí o Senhor vai tomar providência. Não é? Quando é de cima para baixo é uma coisa. Agora de baixo para cima não existe, irmãos. Só aquele que está acima que pode fazer algo. O maior abençoa o menor. Voltando aqui. 1 de João 4,6. Pessoas assim não têm a Deus como Senhor, e sim esse espírito do anticristo. Essa pessoa precisa de libertação. Ela precisa ser ministrada. Mas apesar de tudo isso, essas pessoas não aceitam que elas têm esse espírito. Nós vivemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Mais um. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Deixa eu abrir um parênteses. Amar o próximo, amar não é sentimento. Amar o próximo é levar a pessoa a conhecer a verdade. Jesus é a verdade, Jesus é o amor, Deus é amor, Deus é amor. Então amar uma pessoa é levar a pessoa a conhecer a vontade de Deus. Então não adianta você confrontar, você brigar, não, leva a pessoa ao conhecimento da verdade. Ó, essa aqui é a verdade, essa aqui é a verdade, é a palavra de Deus. Mas se a pessoa não quer, fazer o quê? Próximo. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí, Deus é amor. Deus não é um sentimento, Deus é amor. Amor não é um sentimento, amor é Deus. Infelizmente, pessoas colocaram o nome de um sentimento chamado amor. Às vezes a pessoa ela quis demonstrar que é tão grande o sentimento pela pessoa que ela falou, olha, meu sentimento é tão grande que é Deus. É duro, né? Você dizer que amor, a Bíblia diz que Deus é amor, amor é Deus. Então eu não posso, irmãos, se eu quero amar uma pessoa, eu vou entregar o quê? A verdade. Deus amou o mundo, e o que ele fez? Que deu o seu filho, deu a palavra, deu Jesus para nós, deu Jesus para morrer naquela cruz, deu Jesus para nos ensinar o caminho, a verdade, a vida, deu a verdade para ser restaurada a nossa identidade. Ele não veio, Jesus não veio. O que ele fez com o jovem rico? O jovem rico começou a falar, bom mestre, ele já deu uma chulapa, né? Bom não, bom é Deus. O que eu faço para herdar o reino de Deus? Jesus falou, você cumpre os mandamentos? Sim, desde criança. Então eu vou te dar um outro mandamento agora. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Por quê? Porque ele amava Mamon. O Deus dele eram as propriedades que ele tinha, o dinheiro que ele ganhava, e não era Deus. Então o Senhor diz, para você realmente conhecer Deus, você tem que tirar da sua vida o mamon, essa confiança, esse Deus chamado dinheiro da sua vida. E aí ele não quis, foi embora. O Zaqueu foi diferente. O Zaqueu falou, Senhor, eu vou vender tudo, vou devolver tudo, vou fazer, não quero mais nada do que eu roubei. Jesus falou, hoje houve salvação nessa terra, nessa casa. Então às vezes a pessoa, irmãos, ela acha que servir a Deus, muitos hoje estão servindo um ao outro Deus, e não o verdadeiro Deus. Então esse espírito de anticristo, ele age dessa maneira. Vai estar gravado, logo, logo vai estar no nosso YouTube. E nunca esqueça disso. Eu não estou acusando ninguém de anticristo, mas nós podemos sim ser usados e ser manipulados por esse espírito. Por quê? Porque isso funciona, isso manifesta através da nossa personalidade. Então nós precisamos vigiar. Eu não posso fazer isso, porque isso é contra a palavra de Deus. Amém? O outro espírito, Jezabel. Esse eu falo muito aqui na igreja, mas talvez alguém que está assistindo não conhece ainda profundamente. E não dá para falar dela. Para eu falar desse espírito, irmãos, eu precisaria pelo menos umas 3 horas. Eu tenho um seminário somente falando de Jezabel. Dá mais ou menos umas 3 horas. Eu preguei no seminário que nós demos, mas só preguei uma partezinha dele.
mas dá para pregar pelo menos de que eu tenho de ensinamento, muito ensinamento sobre Jezabel, no mínimo 3 horas de ensinamento, até 4 horas eu consigo trazer muito ensinamento sobre Jezabel. Mas eu vou falar as principais características na igreja, porque Jezabel atua em todos os setores, né? E dentro das igrejas hoje é o que mais está agindo, é o espírito de Jezabel. Outra coisa, ninguém é Jezabel. Tem marido que fala, você é Jezabel! Não existe isso. Ela pode estar sendo conduzida por esse espírito. Mas por que ela está sendo conduzida? Porque ela não tem identidade. Faltou nela identidade. Ela perdeu a identidade de quem ela era em Cristo Jesus. E ela passa a manifestar esse espírito em casa, na sociedade, e aqueles que estão na igreja e têm um cargo de liderança, obreiro, levita, pastores, pode também manifestar na igreja. E é o que mais nós vemos hoje dentro da igreja. Não vou dar nome, mas vocês vão perceber tem igreja que quem lidera é só Jezabel. Não adianta. E tem gente que se coloca sobre uns porque não sabem. São ignorantes, ou seja, falta de conhecimento. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Erreis por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva, essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel. Aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. Mais um. Dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Esse espírito, irmãos, é o que mais nós vemos hoje. Manifesta em homens, sim, pouco, mas todas as mulheres têm um pouquinho dela. Existem várias linhas de atuação dela. Por isso que eu falei, dá para pregar 4 horas aí, porque existem várias atuações dela. Porém, lembre-se de outra coisa, está na sua personalidade. Umas agem de formas literal. Você olha assim, você já sabe quem é. Quem conhece sabe. E aquilo lá é Jezabel. Que lá tem o espírito de Jezabel. É manipulada por esse espírito. Tem umas que vêm de uma forma sutil. Tem outras que vêm de uma forma que você tem que saber, conhecer para você entender que ela está agindo e aquilo que ela está fazendo é uma manifestação, sim, de Jezabel. Vamos ver como que isso funciona. O nome Jezabel quer dizer sem marido, casta ou montão de lixo. Só quer dizer isso. Vamos entender ela, como que ela funciona, como que ela age. 1 Reis 19, de 1 a 7. Ora, Acabe, outra coisa, para existir Jezabel tem que existir o Acabe. Porque sem o Acabe ela não existe. Toda Jezabel casa com o Acabe. Quem que é o Acabe? O Tonho. Não vou nem discutir. Perdi, cansei. Sempre ela tem razão. Não adianta que no final ela tem que ser o que ela quer, do jeito que ela quer. Você é Acabe e ela é a Jezabel. Mas não adianta. Irmão, não adianta. Mas o casamento deles parece tão bom. Não está bom quando a Jezabel é que manda. Está funcionando porque o Acabe é omisso e Jezabel está comandando. Mas não são felizes. Dá uma nela para você ver se ela vai manifestar ou não vai. Tem gente que vem falar comigo, por isso que eu falo, briga de casal, eu tenho que ouvir os dois lados. Primeira coisa que eu vou identificar, a Jezabel. Primeira coisa, irmão, tem Jezabel. O casamento não está bem, tem Jezabel. Pode ser do lado do homem, pode ser do lado da mulher, mas tem Jezabel e tem Acabe. Às vezes são os dois. Imagine 2 bicudos.
Imagine dois bicudos, não vai dar certo. Não fica, se matam, irmão. Vão se matar ou se separam. Mas é aquela situação, quando está longe quer ficar perto, quando está perto quer ficar longe. Não consegue permanecer junto, porém, não se amam, né? Entre aspas. Não, é uma coisa de louco. E acaba, muitas vezes, aí nós estamos vendo, acaba em homicídio, feminicídio e assim por diante. Então diz assim, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Veja bem, irmão, Acabe faz relatórios. Ele era o rei, não ela. Ele vem prestar contas. Ele vem prestar conta à mulher dele. Ela não era nada, irmãos. Ela não era nada, ela era apenas mulher. Ela tinha, aquela época, a mulher, para falar com o rei, o rei tinha que chamar. O rei tinha que chamar. E se ela aparecesse na frente do rei, sem ser chamado pelo rei, e ele vai e presta contas. Oh, Geza, olha, o Elias, ele fez isso. Pode, não pode. E quando ele queria comprar a vinha de Nabote, e ele não conseguiu, Nabote, né? E aí foi falar para gente. Ele estava lá sozinho, deitado na cama, triste. Não quero comer hoje. E ela, o que está acontecendo, rapaz? Sabe o que é, Gê? Eu gostei da vinha do Nabote, eu ofereci até uma boa grana para ele, mas ele não quis vender para mim. Deixa que eu resolvo. Ela mandou matar o cara, falou, agora é tua. Você entendeu que é o espírito dela? É ela que faz, ela que manda, é do jeito dela e acabou. E o Tonho? O Tonho presta conta. O Tonho tem medo dela. O Tonho se submete a ela. O Tonho não é sacerdote. Todo lugar, toda casa que não tem sacerdote, irmãos, são pessoas que estão sem identidade. Porque quem passa a identidade para um filho é o pai, nunca é a mãe. A Jezabel quer ser pai, ela quer ser tudo. E ela vai passar o quê? Ao invés de ela passar uma identidade de Deus, né? Porque quem escolheu ser homem ou mulher foi o pai, não por livre e espontânea vontade. Se eu sou homem, eu nasci homem e você nasceu mulher, veio do pai, não veio da mãe. A mãe só emprestou o óvulo. Quem decidiu quem você é? Então, a identidade do ser humano é o homem que dá. A identidade espiritual quem dá é o sacerdote dentro de casa. Não é por isso que a Jezabel, ela entra numa família para quê? Para tirar a identidade. E aí passa a passar essa identidade para os filhos. E, irmãos, as filhinhas, mulheres, vão ser Geizinha. E os filhos? Tu e Toinho. E eu vou dizer uma coisa, todo Tonho busca uma Jezabel. Ele não quer uma mulher legal, ele não quer uma mulher, deixa passar muitas mulheres boas na vida dele, mas ele vai se engraçar por Jezabel. O Tonho é sempre assim. O Tonho que eu digo é o Acabe. Porque ele precisa, né? Ele procura. Isso no mundo espiritual funciona. Pode ter certeza. Vamos embora. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer, quem que mandou, irmãos? Jezabel, não foi o rei. Que os deuses me castiguem. E ela era filha de um feiticeiro, de um rei feiticeiro. Que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. E entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os seus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma. E assim foi. E o que eu quero mostrar para você, veja, o Elias enfrentou os profetas de Baal, enfrentou o exército, mas quando foi para enfrentar Jezabel, ele o quê? Morreu. Entrou em depressão e pediu a morte.
Olha o tamanho, né, da atuação desse espírito, irmãos. Porque ele sabia com quem ele estava lidando. Ele preferiu enfrentar um exército, ele preferiu enfrentar todos os profetas de Baal, mas quando foi enfrentar Jezabel, ele caiu fora. Ele falou, não, essa aí eu não consigo. Não tem jeito. Todo Acabe, nós não vamos pegar a história do Elias, né? Por que Elias teve medo de Jezabel? Porque talvez ele teria sido um Acabe também, ele não ia conseguir enfrentá-la. Porque só quem não consegue enfrentar ela são Acabe. E líderes que não foram chamados, líderes que não foram escolhidos e líderes que não foram ungidos por Deus não conseguem vencer Jezabel. Maridos que não são sacerdotes dentro da sua casa não conseguem enfrentar Jezabel. Não consegue. Ela é que domina. A última palavra é dela. Vai lavar a louça, já vou, rápido. Ela não deixa. Como que ela atua, esse espírito? Engano, intimidação e manipulação são as 3 maneiras que mais ela usa. Manipula, irmãos. Sabe que é? Ai, vem com aquela vozinha, sabe? Ai, sabe, pastor, olha, eu tenho orado, tenho feito tanta coisa. Ai, eu já jejuei, eu já fiz isso. Ai, mas eu não estou conseguindo. O senhor me ajuda? Bem, hoje eu estou assim, estou assado, e vai manipulando para conseguir aquilo que quer. No final, tem um objetivo, manipula, faz de tudo para conseguir. É o que mais a gente, ou ela intimida mesmo, chega lá e chuta, cala a boca, quem manda aqui sou eu, fica quieto. E faz isso em público, irmãos, humilha o marido. Fala mal do marido, teu filho é um, eu ia falar um, presta, o cara é um mole, não sei para que eu fui casar com esse cara, e humilha mesmo, não sei, você não presta para nada, vai lá, resolve o negócio, você não presta para resolver nada, e gosta de falar, e gosta de humilhar, e fala, né? Ou seja, tira a autoridade do sacerdote. A mulher tem que ser sujeita ao seu marido, e não o marido sujeita à mulher. Quem é o cabeça é a esposa ou o marido. Quem é o cabeça na igreja é o pastor, não é ela. Vou chegar nas mulheres de pastor. Vamos lá. Agem muitas mulheres amarguradas, mulheres amarguradas, amarga, né? Infeliz. É que elas querem ser dominadoras, desonram maridos, como eu disse, elas querem ser o sacerdote do lar, quer ser o líder. Usa a perversidade sexual, né? Paixão sexual para atrair os homens. Às vezes, irmão, ela nem faz sexo, só do olhar, só de chegar perto do cara, hein? Só daquele olhar 43, o cara acha que ela está... Não, ela só está segurando, porque ela tem o olho de pitusa, né? Piton. Ela vai lá e encanta a pessoa se encanta com ela. A pessoa pode estar bem no casamento, mas ela aparece, ela destrói teu casamento, porque ela é destruidora de casamento. Ela destrói casamento, fica atrás de um homem casado, pega aqueles maridos que não estão muito bem no casamento, vai lá e destrói. E fica, não, porque... Aí o cara fica se empolgando com ela, mas a hora que ela ataca, pega para ele, leva para a casa dele, ela vai dominar esse cara. Porque ela está hipnotizada, já levou para casa. Fez ele largar a mulher para ficar com ele. É ela que faz. Mas vai naquele jeitinho, né? Uso sexual, usa manipulação sexual, perversão, tudo isso. Na igreja atua com boas intenções. Parecem que amam a Deus. Mesmo sendo casados, não conseguem controlar os seus desejos sexuais. A pessoa ela é casada, bem casada,
A pessoa que tem esse espírito, né, na sua personalidade, ela não consegue controlar os seus impulsos. Por isso que na igreja hoje há muito adultério, até mesmo pastores que caem em adultério, porque é dominado por esse espírito. Outra coisa, umas querem que seus maridos sejam parecidos com os pastores. Chega até o ponto de dizer, olha, você tinha que ser igual ao pastor. Você viu o pastor como que ele age, como que ele fala, que autoridade. Não, você tinha que ser igual o Brad Pitt. Você tinha que ser igual o Bolsonaro. Você tinha que ser... Ou veja, fica desqualificando, dizendo que o marido tinha que ser... Você não casou? Você casou com o Joãozinho. Ele é Joãozinho. Por que você não viu antes? Você não tem que fazer o teu marido ser outra coisa. Você não viu como que era? Veio, pastor, a gente só conhece depois de comer um quilo de sal junto. Então, mas claro que muitas pessoas casaram quando era do mundo. Aí já tem uma desculpa. Mas é aqueles que casaram dentro da igreja e depois vêm reclamar para mim que quer se separar. Vem reclamar, pastor, eu quero separar. Você não viu o pacote como que era? Você não pediu a direção de Deus? Foi Deus que escolheu ou foi você que escolheu? Agora não adianta, não tem mais divórcio para você. O que Deus uniu, o homem não separa. Algumas querem estar sempre perto do pastor para chamar a atenção dele, sempre pedindo aconselhamento, sempre. Tudo bem, pedir aconselhamento, tem que pedir. Mas eu já vi muita gente, acabava a reunião, aí chegou um dia, eu cheguei para a irmã, para duas irmãs faziam isso, elas eram solteironas. Aí chegou um dia, e todas as vezes que eu entrava na igreja para começar a orar, ela já manifestava o demônio. Para quê? Para ir lá agarrar ela. Né? Aí um dia eu falei, não, hoje eu não vou expulsar, não. Eu falei, fica de joelho aí, demônios. De joelho. Aí, de joelho. Mas vamos continuar a reunião. Comecei a pregar a reunião. Deu 10 minutos, já estava trocando o joelho, irmão. Não aguentava mais. Eu olhava de lado, de joelho. Frescura, irmãos. Nunca mais voltar na igreja. Queria o quê, irmão? Queria alguma coisa com o pastor. Elas são destruidoras de pastor. A pessoa que elas mais detestam na igreja é a esposa do pastor ungida. A mulher ungida de Deus, que é realmente pastor, que é ajudadora do líder, irmãos, elas odeiam. E por quê? Porque elas querem o lugar dela. E elas ficam arrumando intriga dentro da igreja, falando mal da mulher do pastor. Tem até um livro que fala, né? A mulher do pastor. Sempre, irmão, sempre haverá esse tipo. Na liderança, muitas mulheres manipulam seus maridos, pastores. Muitas igrejas, irmãos, quem manda na igreja são as mulheres. Eu conheço um monte. Aonde esse espírito está atuando, pode ter certeza, irmãos. Eu tenho a seguinte opinião, respeito a todos. Eu vejo muitos falando isso, falando aquilo. Eu tenho a minha visão e respeito a de todos. Amém? Eu não creio que um ministério, ele deve ser, Deus vai alicerçar um ministério dele a uma mulher. Não, eu não creio. Porque a palavra de Deus diz que a cobertura da mulher é o homem. O ministério, seja qual for, ele vai estar alicerçado através de um homem. Ou essa mulher está sobre a cobertura de um homem, um apóstolo homem. Mas tem que ter chamado, o marido tem que ter chamado, tem que andar os dois juntos. Eu conheço pastoras que têm ministério e o marido não tem ministério, não está junto. Como que uma mulher pode pregar o evangelho se o marido, nem o marido ela converteu? É duro, né? Igrejas que e aonde tem esse espírito de Jezabel, tem um monte de mulheres de Jezabel lá também. Elas adoram esse espírito, porque elas vêm para mandar. Outra coisa, cuidado com as profetisas. Irmão, outro dia eu cheguei numa igreja, não vou dar nome, não vou dar lugar. A hora que eu e minha esposa colocamos os olhos, pá! Feiticeira, Jezabel. A pastora da igreja não deixou, me impediu de resolver o problema. Fui chamado para resolver o problema, mas na hora ficou com medo. E essa feiticeira, e está enfeitiçando muita gente aí.
vai em um monte de igreja, aí tem pastores que aceitam essa feiticeira, não dou o nome, mas cuidado, Jezabel. Eu descobri, a pessoa estava, acho que 20 anos junto, não era casado, era pastor, irmão. Como pode pregar um homem, uma mulher que se diz pastor, que não são casados? Denunciei o pecado, porque o profeta, o apóstolo tem que denunciar o pecado. Da liderança tem que denunciar. Porque nós somos a cobertura. Então tem que denunciar. O que a pessoa fez? Aí vai para outras igrejas. Agora a gente entra, eu vejo o site dessa pessoa, irmão, só nova era, só feitiçaria. O que tem de pastor, né? Esses pastores que são eles não são psicólogos, eles são terapeutas. Agora entrou esse negócio de terapia dentro da igreja. Para com isso é demoníaco, isso é ensino demoníaco. Nós temos a palavra, o melhor terapeuta chama-se Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Agora, se você está precisando de ensinos, presta atenção, a psicologia, a terapia, ela está baseada em fatos, ou seja, da alma. Não tem nada com o espírito, eles não tratam o espírito, só tentam tratar a alma. Mas uma pessoa sem identidade, ela nunca vai conseguir. Por quê? Você tem que tratar o espírito da pessoa, a alma também, para que o Espírito de Deus possa agir. Então esse negócio de terapia, irmão, isso aí não é de Deus, dentro da igreja. Agora, fora da igreja serve tudo, psicologia, fora da igreja é outra coisa. Mas trazer isso para dentro da igreja, irmãos, todos eles negam o espírito do homem. E só querem falar que o homem tem alma. E fica com esses aconselhamentos. Vai ver a vida dessas pessoas. Vai ver a vida desses que diz que estão terão. Vai ver a vida deles. Vai ver a identidade deles. Não tem identidade. E fica dando uma de bonzão aí. Conheço alguns. Outro espírito. Espírito da Babilônia. Gênesis capítulo 10, versículo 8. O espírito de Babilônia, ele é igual ao espírito de confusão. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Quem assistiu a novela do Gênesis? Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod. Vamos embora. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Mais um. Misraim gerou Luditas, os Amanitas, aí acabou. Só até o versículo 12 mesmo. Então, nós vemos aqui que nós sabemos o que aconteceu com a Babilônia, né? O espírito da Babilônia é o espírito de confusão, aquele que traz confusão. Veja que eles quiseram, Babilônia vem de Babel, a torre de Babel, aonde Deus viu que se eles tivessem, né, desse a eles aquela condição, porque todos estavam na mesma visão, todo o povo dessas cidades que ele criou, veio ajudar para enterrar, porque eles queriam ser o Deus, eles queriam ser o maioral, o dono do mundo. Aí Deus falou assim, eu vou destruí-los, o que eu vou fazer? Vou confundir a língua deles. Ou seja, a rebelião dele, né? A rebelião deles, eles estavam querendo colocar confusão. Deus coloca uma confusão para destruir eles. Esse princípio, esse espírito usa agora contra a igreja. Quer colocar confusão para destruir famílias, para destruir igrejas, para destruir a sociedade. A confusão é a maior arma que ele usa. Vamos entender um pouquinho deles rapidinho, que esse é menor. Características dele. Isaías 47, 1 a 10. Desça, sente-se no pó, virgem cidade de Babilônia. Sente-se no chão sem um trono, filha dos babilônios. Você não será mais chamada mimosa e delicada. Apanhe pedras de moinho e faça farinha. Retire o seu véu, levante a saia, desnude as suas pernas e atravesse os riachos. Sua nudez será exposta e sua vergonha será revelada. Eu me vingarei, não pouparei ninguém. Nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, é o Santo de Israel.
Sente-se em silêncio, entre nas trevas, cidade dos babilônios. Você não será mais chamada rainha dos reinos. Fiquei irado contra o meu povo e profanei minha herança. Eu os entreguei nas suas mãos, e você não mostrou misericórdia para com eles. Mesmo sobre os ídolos, os idosos, você pôs um jugo muito pesado. Você disse, continuarei sempre sendo a rainha eterna, mas você não ponderou essas coisas, nem refletiu no que poderia acontecer. Agora então, escute, criatura provocadora, que age despreocupada e preguiçosamente em sua segurança, e diz a si mesmo, somente eu e mais ninguém, jamais ficarei viúva, nem sofrerei a perda de filhos. Essas duas coisas acontecerão a você num mesmo instante, num único dia, perda de filhos e viuvez. Virão sobre você com todo o seu peso, a despeito de suas muitas feitiçarias e de todas as suas poderosas palavras de encantamento. Você confiou em sua impiedade e disse, ninguém me vê. Sua sabedoria e seu conhecimento enganam quando você diz a si mesmo, somente eu e mais ninguém além de mim. Esse espírito de confusão, ele tem essas características, gosta de se orgulhar, se exaltar-se, ciumentos, toda pessoa ciumenta excessivamente, invejosos, ambiciosos, não são humildes de jeito nenhum, só o eu sei, eu faço, eu sei, eu oro, eu conheço a Bíblia, eu faço mais do que todos nessa igreja, eu chego mais cedo, eu saio mais tarde, eu faço isso na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho, eu sou. Então, esse é o espírito do eu, né? Então, o espírito da Babilônia, irmãos, ele se caracteriza porque eles acham que eles são importantes e tiram a glória de quem? De Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. As pessoas acham que ela tem que ser reconhecida. Toda pessoa que não tem identidade, falei isso também, toda pessoa que quer ser reconhecida, toda pessoa que tem esse sentimento, essa vontade, ela quer aparecer, ela é aparecida, que a gente diz, né? Você sabe que as pessoas mais tristes no mundo são os palhaços. Eles fazem as pessoas rirem porque eles são muito tristes. Então eles manifestam. A maioria dos palhaços são muito infelizes dentro deles. Por isso que eles entram em depressão muitas vezes. Então o que acontece? A não ser que a pessoa se converta, né? Então o que acontece? Esse espírito traz esse eu. E nas igrejas, olha só, as igrejas babilônicas, só aqui tem poder. Essa é a única porta. O meu pastor é o melhor. Esse pastor é o melhor. Nós temos isso, nós temos televisão, nós temos isso, nós temos igreja, nós temos aquela igreja, nós temos 10 igrejas, nós temos 30 igrejas, nós temos sei quantos mil membros, nós temos isso, nós temos aquilo. Sempre querendo se exaltar. Atua no crescimento da igreja, não deixando crescer ou crescendo sem qualidade. Ele provoca nas pessoas o pouco envolvimento na obra de Deus. As pessoas não querem se envolver com a obra de Deus. Estou dizendo nem dentro da igreja, lá fora. Esse espírito faz com que você entre numa apostasia que você não quer nem se meter com o negócio de obra de Deus. Isso não é para mim, eu não nasci para isso. Então você não nasceu para ir para o céu. Porque todos que Deus chamou é para fazer a obra de Deus. E de pregar o evangelho a toda criatura. Esse é para todos, é mandamento, é uma ordem. Se você acha que você não foi chamado para fazer a obra de Deus, você também não está, teu nome não está escrito lá para entrar no reino de Deus. Porque todos aqueles que são chamados, escolhidos por Deus, foram chamados para ser soldados, para fazer a obra de Deus, seja lá como foi, aonde for. Todos nós temos sim um chamado para fazer a obra de Deus. Ele provoca nas pessoas o pouco envolvimento na obra. No louvor sem unção, letras, irmãos, completamente sem unção. São pessoas que têm dom, porém não têm aquela letra, aquele louvor, não foi inspirado pelo Espírito Santo.
foi pela qualidade que a pessoa tem de escrever. Tem gente que tem qualidade de escrever. Você pega pessoas aí que fazem, essas pessoas que fazem palestras, você dá um texto para ele, dá um tema para ele vem aqui e passa-se para um pastor e você vai achar que é pastor. Por quê? Porque tem um dom de falar, tem um dom de se expressar e sabe passar qualquer assunto, mas não tem a unção do Espírito Santo. Você vê isso em muitos pregadores hoje. Não tem o dom de falar, não tem o dom de ensinar, apenas pregam, apenas falam, mas não foram chamados para aquilo. E outra coisa, Romanos 1, 28, o que eles mais fazem, o espírito da Babilônia, é trazer o mundanismo para dentro da igreja. E é o que mais hoje nós temos visto. Irmãos, o que mais nós sofremos, eu já falei aqui na igreja, se eu não combatesse esses espíritos na igreja, a nossa igreja estava lotada. Nós já estaríamos num patamar aí 3, 4, 5 vezes maior de membro. Por quê? Porque o mundanismo tinha que entrar dentro da igreja. Esse espírito tinha que deixar ele funcionar. Quando eles estão dominando a igreja, eu não estou falando que todas as igrejas que estão grandes têm esse espírito. Mas vai ver a vida dessa igreja, desse pastor, que ele passou para chegar nesse patamar. Entendeu? Ele teve que lutar com todos esses espíritos primeiro para chegar nesse patamar. Agora, tem aqueles que chegaram no patamar sem problema nenhum, sem dificuldade. Tenho certeza que deixaram esses espíritos, estão lá dentro manipulando a sua igreja. Romanos 1, 28, estou terminando. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles o entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Amém? Tem muitos pregadores que não estão preocupados com a família, só estão preocupados com a igreja. A igreja tem que estar bem, mas a família está destruída. Vai lá no nosso presídio brasileiro, 60% daqueles que estão lá presos são filhos de crente. São filhos de crente. Eles não, tem pastores que não estão preocupados com a família. Acham que a igreja é mais importante, e não é. Em primeiro lugar, a família. A Bíblia diz que a igreja é do Senhor, não é minha. Quem tem que se preocupar com essa igreja é o Senhor, não sou eu. Eu só administro, só cuido. Mas se a Bíblia diz, na minha Bíblia está escrito, eu não sei se a de vocês está escrito, se eu não cuido bem da minha família, eu não posso cuidar da obra de Deus. Se eu estiver ruim com a minha esposa, se eu não estiver vivendo bem com a minha esposa, eu não posso subir no altar para pregar o Evangelho. Se eu não cuido, se eu não tenho minha filha sujeita a mim, eu não posso pregar o Evangelho. Eu tenho que estar cuidando da minha família primeiro. Família é mais importante do que qualquer coisa. E o último espírito do engano. Esse é rapidinho. Mateus 24, 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Vamos embora. Até o 25. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para que, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. E é o que está acontecendo, o povo não está observando essas coisas. O que esse espírito de engano faz? Ele engana, claro. Como ele atua? Leva a pessoa a pensar somente em coisas ao contrário à verdade. Tipo assim, essa pessoa ela está na igreja, ela conhece a verdade, mas ela não quer obedecer a palavra de Deus. Por exemplo, a pessoa sabe que ela tem que ser dizimista, mas ela fala, não vou ser dizimista. A palavra diz que fornicação é pecado, mas eu vou fornicar. Adultério é pecado, eu vou adulterar. Mentir é pecado, filho do diabo, eu vou continuar mentindo. Quer dizer, ela não tem nenhuma vergonha,
não tem nenhum medo, não tem nada que impeça ela de fazer o mal, de pecar. Não tem nada que restringe. Ela sabe, ela conhece a palavra de Deus, mas ela não tem o Espírito de Deus, ela tem um espírito de engano. Então, para ela pecar, irmão, é normal. Ela acha que Deus salvou ela porque ela se batizou, porque ela aceitou Jesus, ela é salva pela graça de Deus. E pecar para ela não há nenhuma restrição, é só pedir perdão, mas na minha Bíblia diz que tem que se arrepender para você ser perdoado. E quem se arrepende não pratica de novo aquele pecado. Então, leva a pessoa a não querer fazer mais a vontade de Deus. E ela não tem nenhum tipo de restrição para não fazer a vontade de Deus, viu, irmãos? E faz com a maior naturalidade. Aí você fala, mas não é crente. Ele atua através de falsos ensinos. Essas pessoas estão alicerçadas em falsos ensinos. Principalmente esse, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é um falso ensino. Isso não existe. Isso é coisa, invenção do inimigo. E as pessoas, não, você é salvo pela graça. Claro, mas, irmão, é a mesma coisa falar, a água é líquida. Tudo bem, a água é líquida, mas ela é feita de moléculas, de água, tem muito mais coisa do que só isso. A graça não é só salvação, é receber algo imerecido. Mas na minha Bíblia, lá em Tito, diz que ela é algo mais. Ela nos ensina a viver uma vida, né, fora do pecado. A minha Bíblia diz lá em Tito, capítulo 2. É versículo 11, né? Está lá, rapidinho. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina, ela quem? A graça. Então ela é uma professora a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, olha, viver de maneira, então ela ensina você a viver de uma forma diferente, de uma maneira, que maneira? Sensata, justa, piedosa, nessa era presente. Então ela é uma professora que te ensina, ela não passa a mão na cabeça daquela pessoa que peca, não, ela quer que você viva dessa forma. Ela promove discussões, facções, contendas, corrupção, ou seja, e ela vive uma vida completamente sem Deus. Só para a gente terminar o último versículo, 2 Coríntios 11, versículo 1 a 4. E aí eu termino. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O apóstolo Paulo está dizendo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Veja o que o Paulo está falando. Eu sou meio chato, eu pego no pé de vocês, mas por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu quero apresentar vocês como uma noiva pura, né? Uma noiva pura. Uma noiva sem nenhum tipo de corrupção. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Mais um, todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Amém? Então veja, irmão, se vocês estão aceitando outro espírito, é o que o Paulo está falando. É isso que nós temos tentado evitar. Não aceite esses outros espíritos. O único espírito que você deve aceitar é o Espírito Santo. E a única verdade que você deve seguir é a palavra de Deus. Nem a mim você deve seguir a palavra de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém, mas também ninguém é pior do que ninguém. Amém? Ouça o que diz a palavra de Deus e caminhe pelo único e verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus.